Donos da Bola no ar a partir de agora, é na tela da Band, é no youtube.com/TV Band Minas. Você é louco, tá fazendo frio demais. 4 na hora que eu acordei, sensação térmica de 2. Nossa, parecendo um amendoinzinho. Os homens sabem do que eu tô falando. Tudo sobre o futebol mineiro a partir de agora. Tô até encapotado aqui, rapaz. Olha, blusa por baixo aqui, o negócio tá feio. Minha placa tá de cabeça para baixo, eu pus para ver se você estava prestando atenção em cima, André. Estou aqui com o Thiago Fernandes, ídolos. Thiago Fernandes, Elton Novaes e o grande Valu, Thiago Valu. E o Valu que tá lá no Valuzeiros, o canal dele tá bombando, mas o homem fala de futebol como poucos. É um monstro. Elton Novaes, monstro, monstro. Thiago Fernandes, monstro, monstro. Eu estou aqui hoje com um timaço e a gente começa falando exatamente do jogo de logo mais. Atlético 2, Independente Del Valle 1, só que tem um problema. Hoje, aliás, ontem ao final do treino, Zarate sentiu uma dor. Hoje pela manhã confirmei a informação que seria dúvida. Não estou dizendo que ele não vai jogar. Só que tem uma coisa que pega. E o que pega? O Keno sentiu, voltou para o campo e deu o que deu. Aí ontem o Zarate já reclamou de dores. Vale a pena arriscar? Para mim, não. Mas nem a mínima possibilidade. Agora, quem tem que saber disso é a turma lá no Atlético. Thiago Fernandes, alguma nova informação sobre o Zarate? Tá no jogo ou não tá, Thiagão? Bem-vindo. Não deve jogar, Ed. Não deve. Mas assim, é claro, talvez daqui para até o final da noite, da tarde, no caso, né, que o jogo começa às 19 horas. Como é que chama? Placenta de égua. Coloca um negócio dele ali, ele entra em campo, ou então tá no banco de reservas, entra durante 20, 30 minutos. Aí surpreende todo mundo. Mas boa tarde, Everton, pessoal de casa. E grandes craques aqui ao meu lado. Acompanho o Valu no Valuzeiros e acompanhava até antes no antigo canal dele. O Valu com uma figuraça. Eu gosto dele, cara. Demais. Não tem como não gostar. Mas eu não conhecia pessoalmente. Conheci aqui hoje e gosto do trabalho dele. O Thiago Valu é daquelas figuras que a gente precisa, de fato, ser amigo dele. Porque é uma figura adorável, adorável. Esse tamanhão de homem aí, mas é um coração enorme. E é o nosso convidado especial, assim como Elton Novaes e Thiago Fernandes, nessa edição de hoje. Elton Novaes, alguma nova informação? Que eu vi que seu WhatsApp está vibrando aí. Aliás, o WhatsApp não vibra, que vibra é o telefone. Exatamente. Buenas tardes, não tá sentindo frio não, cara? Salve, salve, povo. Você não sente frio não? Você não tá de meia. Não, tá. Você sabe por que esse pullover aí? É estilo. Então, às vezes a gente tá sentindo um friozinho, até um friozão, mas a gente, para manter o estilo, a gente pega e mete aquela marra e segue em frente. Mas a vibração ali do celular era justamente para fazer essa colocação que o Thiago acabou de fazer. Que o Zarate possivelmente nem ficar no banco. É de nem ficar no banco, porque o jogo em si não é aquele jogo faca na caveira, corda no pescoço, não é esse tipo de jogo. É um jogo que o Atlético tem material humano para pegar e conseguir o resultado sem utilizar peças que não estão no 100% ou estão numa situação como essa do Zarate. Sentiu uma dorzinha? O Atlético vai pensar muito nisso que você falou logo no comecinho. Keno sentiu, poxa vida, o Keno sentiu naquele momento do jogo e ele não saiu. O que aconteceu? Tá fora. Desfalque importantíssimo para o Atlético. Então agora o Atlético vai trabalhar com isso. Opa, você não está 100% não? Então senta aqui, porque já perdemos peças importantes. Já teve peça que já saiu, o banco do Atlético não é mais tão forte como era na temporada passada, isso é nítido. Já perdeu o Borreiro, que foi embora, já perdeu o Savarino, que foi embora, já não teve o Diego Costa para a temporada. Então, o banco do Atlético esse ano não é tão forte quanto era nas outras temporadas. Então, o Atlético tem que pensar muito bem quando for colocar um jogador em campo, mesmo que não seja, que tenha ali... eu tô com 70%. 70% não é tanque cheio, então fique e espera. Então, hoje, eu acredito aí que o craque argentino, bom de bola, o Zarate vai ficar mesmo de fora. Ô Valu, e aí, o que pega na cabeça do torcedor? Como o Turco vai armar esse time? O Turco mete um trio ali de meio campo, com Otávio, Alan e Jair, e aí o Nacho fazendo o papel que está fazendo, e ele mete o Ademir com o Hulk. Não, ele põe o Rubens, para o Rubens fazer o lado esquerdo, é um meia que joga pelo lado esquerdo aberto, e aí ele mete o Ademir pelo outro lado, porque o Rubens já atuou até como lateral, né? Então, são as dúvidas que agora pairam na cabeça do torcedor atleticano, que eu imagino que deve estar pensando a mesma coisa. Pô, se o cara sentiu dores após o treino de ontem,
Eu não sei, eu já falei isso aqui 200 vezes, mas nunca parei para perguntar a ninguém que pudesse me afirmar com certeza, porque é uma pessoa entendida. Será que a época, esse período muito frio, tem relação? Porque eu não sou atleta, mas eu me lembro que eu treinava com o Sergipe, meu preparador físico, sensacional, monstro, um beijo na sua alma, Sergipão. E numa época eu treinava lá no Parque das Mangabeiras lá. Aí, na época de frio, eu fui dar um sprint lá e pá, a panturrilha deu só aquele belisco. Tá, na época de frio. Mas eu aquecia antes e eu não sou atleta, né? Então, será que tem relação? Ninguém sabe. Agora, o calendário, com certeza, os times que jogaram mais ano passado e que vem nesse calendário espremido nesse ano, de Copa, com certeza isso tem relação. Isso aí seguramente tem relação. Agora, e aí, Valu? Primeiro, poupa, segura para não piorar a situação. Segundo, joga com o Rubens ali, que é um jogador de confiança, e tem que botar para jogar mesmo. O Turco não tá errado não, Valu. Bem-vindo mais uma vez, boa tarde. Boa tarde para você, Everton, boa tarde para o Thiago, Xará, boa tarde para o Elton. Muito feliz de estar aqui hoje, né? Hoje eu tô me sentindo uma vez o Roberto Carlos deu uma entrevista que ele falou o seguinte, como Qual que deles, é cantor o ou jogador? Roberto Carlos, o jogador, o lateral esquerdo. Como é que é jogar nos Galácticos e tal? Eu falei, olha, a gente não é tão bom, mas jogando no meio deles a gente sente que a gente melhora um pouco. Então, é mais ou menos a situação que eu me sinto aqui hoje. Mas é curioso, né, a gente falar da temporada até aqui do Zaratio, porque é um jogador que claramente não está rendendo aquilo que já rendeu na temporada passada, enfim. Mas quando não se tem o Zaratio, olha só a série de dúvidas que pairam para que se escale o time do Atlético. E a temporada ela está muito no começo aí, no Atlético, até pelo empate que aconteceu ontem, né, no próprio grupo, é claro, entre América e Tolima, o Atlético, ele ficou, digamos assim, numa situação confortável para o jogo de hoje contra o Independente Del Valle. Então, temos que lembrar também que até aqui, apenas 6 rodadas da Série A. Então, há todo um campeonato brasileiro pela frente. O jogo da Copa do Brasil contra o Brasiliense é uma partida que está resolvida. Provavelmente o Turco vai aproveitar muito essa partida para oxigenar o elenco. Mas eu penso que talvez a situação do Jair, por ser um jogador mais rodado, pode ser com que faça com que o Turco acabe fazendo essa opção para esse time que vai enfrentar hoje o Independente Del Valle no gelado Mineirão. A gente vai continuar falando desses assuntos, porque é o seguinte, o que me deixa mais curioso nisso tudo é que o Atlético sofrendo com lesões musculares, mas vinha fazendo um rodízio frequente. Curiosamente, quando o Turco meteu o pé no freio e começou a escalar de forma mais usual, reduzindo um pouco o rodízio, aí começou a estourar jogadores. É uma curiosidade. Daqui a pouco nós vamos falar mais desse assunto, que eu tenho um recado para você que comprou financiado um carro, uma moto, uma van, um caminhão. Vamos lá. Você nunca parou para fazer uma revisão no seu contrato de financiamento. Logo, você não sabe se está pagando juros abusivos. Quase sempre isso acontece. Como é que eu vou saber se tem juros abusivos embutidos no meu contrato de financiamento? Seja ele de carro, moto, van ou caminhão. Primeira coisa, pegar o telefone, chamar aqui no WhatsApp ou ligar no 25662701 e pedir uma consulta. Aí eles vão fazer a consulta para identificarem se há ou não juros abusivos embutidos no contrato de financiamento. Então, se eles detectam que há, aí você vai dar o pontapé inicial para, de repente, receber de volta até 80% do que pagou ou está pagando de forma indevida através desses juros embutidos no seu contrato. Vocês estão entendendo? A partir do momento que você financiou um carro, pode ser há 2 anos, você pagou, quitou, ou vendeu o carro no meio do financiamento, ou pagou 10 de 48 e vendeu, não interessa. Se teve financiamento ou se tem, pode ter pagado juros abusivos ou está pagando juros abusivos. Então liga agora para o 25662701 ou chama no WhatsApp que a gente vai fazer uma consulta. Identificamos juros abusivos, aí é dar o pontapé inicial para você, de repente, receber até 80% do que pagou de forma indevida de volta. Chame agora, 25662701 ou aquele QR Code lá no cantinho para você apontar sua câmera e já falar direto com os nossos consultores. Bora, toma uma atitude aí, meu povo. Não vacila não, não vacila não. Ô, Andrezão, só continuar nesse papo aqui com os colegas, porque o Atlético, né, logo mais para o Independente Del Valle, lá no Mineirão às 7 da noite, na fria, na gélida Belo Horizonte, com expectativa de neve aí pelas próximas horas. É o que a gente estava conversando aqui,
Até não sei se te atrapalhou aí. A gente tava cochichando aqui. Você sempre me atrapalha. Desculpa. Você sempre me atrapalha. A gente tava cochichando pensando num 4-3-3, com o Atlético jogando na frente, com o Hulk, com o Sacha e o Ademir. E ali no meio-campo, os dois volantes tradicionais, e o Nath. O Alan junto com o Jair e o Nath Fernandes. Eu pensei até numa outra possibilidade, depois que o Elton falou, que talvez seja jogar com 3 volantes até, Everton, Elton e Thiago. Jogar talvez ali com Otávio, Jair e Alan. E deixar o Nath um pouco mais livre, né? Um pouco mais solto para jogar, chegar ao ataque e jogando com os 2 atacantes, que seriam Ademir e Hulk. Aí seria um 4-4-2. Seria mais um 4-4-2. Sim. Pode ser uma opção boa mesmo. Mas, alternativas não faltam, né? É claro que é uma situação complicada essa do Atlético ficar perdendo jogadores importantes nesse momento, né? Um momento de virada, um momento, um maio pesado que o Atlético tem, que precisa acumular pontos em Campeonato Brasileiro e também pensando na Libertadores, já conseguir essa classificação. Mas o jogo de hoje, o Atlético tem um elenco suficiente para pegar e conseguir essa vitória para cima do Del Valle. Agora, então, mesmo com esses Você se ligou nessa parada que eu falei aqui, que quando o Turco começou a fazer escalações mais pragmáticas, gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando que é culpa do Turco, não, porque a redução no rodízio foi inclusive pedido de muita gente que está aqui fora, só torcendo. Falando, tá fazendo rodízio demais, tá mudando demais o time, por isso teve essa queda de rendimento e tal. Aí, pô, não sei se por uma convicção, através de treinos, aliás, treinam muito pouco, né? Mas não é por causa dele, o calendário que é uma desgraça mesmo. Então, por causa de treinos, ele viu que não, eu vou fazer escalações mais conservadoras e tal, e não vou mexer tanto na estrutura do time para eu dar uma respirada. Aí começaram as lesões, cara. E aí? Aí começaram as lesões, Valu. Como é que fica? Quer dizer, eu não sei se tem relação. Assim, pelo menos na minha opinião, é um caminho sem volta no futebol brasileiro. Não é uma questão de se gostar ou de não se gostar. E olha que o elenco do Atlético é um elenco recheado, um elenco equilibrado, que tem muitas condições de fazer esse giro. É impossível, na minha opinião, você manter um grupo homogêneo disputando várias partidas no mesmo nível, num calendário que te oferece 9 partidas em um mês. Não é possível isso. Os jogadores, igual você falou, a questão de treinar não existe. O que acontece no futebol brasileiro é joga, recupera, joga, recupera, joga, recupera. Não tem como, isso é impossível. Vamos pegar a situação, por exemplo, só para contextualizar. O América jogou ontem. Chega amanhã cedo. Não, chega hoje ou amanhã? Deve chegar hoje à noite. Chega hoje. Aí tem treino amanhã. Sábado ele tá em campo de novo, cara. Que é regenerativo, né? Sábado ele tá em campo de novo. Amanhã é regenerativo. Como é que o Wagner Mancini vai dar treino, rapaz? Não tem como. Tem alimentação, um exemplo até. Pois é. Quando o Atlético Paranaense, por exemplo, foi contratar o Filipão, a ideia era justamente essa. Falou, a gente não vai treinar. Não tem como treinar. Como treina nesse calendário brasileiro? Aí estamos falando do Atlético Paranaense que disputa Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E aí se pega, por exemplo, o Galo, o Atlético já jogou a Supercopa. Jogou o Campeonato Mineiro, o Atlético Paranaense costuma jogar com o time sub-23 do Campeonato Estadual. O Galo já jogou o Campeonato Mineiro, jogou a Supercopa do Brasil, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Brasileiro. Nesse calendário, que vai encerrar em novembro esse ano por causa da Copa do Mundo, nesse calendário você vai arrebentar qualquer time. Não tem jeito. É um absurdo. Os clubes deveriam pensar muito, agora com a criação da Liga de Clubes, o quão importante é um calendário enxuto. Do jeito que é hoje, vai continuar gastando rios de dinheiro contratando os jogadores e perdendo os principais atletas, seja para a seleção, seja por lesão. Mas essa é uma discussão longa, né? Essa discussão onde a gente fala... Só para fazer um parênteses pequeno com todos os amigos, o seguinte, isso que o Thiago falou, ninguém é vítima nessa história. Na verdade, é uma cumplicidade de todos os clubes que, em momento algum, dá um famoso soco na mesa para reverter essa situação. Cumplicidade com calendário, cumplicidade com racismo. Cumplicidade, velho. Acontece as coisas aí e a turma quer meter pano quente em tudo. Não é bem assim. Apontar pro outro. Não é bem assim e tal. Aí você vai jogar lá na bomboneira, aí os caras imitando macaco lá, os caras entram em campo e jogam, bicho, como se nada. Sabe? Então é cumplicidade do calendário, porque os caras, bicho, essa subserviência, ela é nojenta. Ela é nojenta. E acontece muito, porque é o seguinte, os clubes investem,
Aí os clubes investem, e aí dentro das suas condições, uns com mais responsabilidade, outros com menos, fazem seus investimentos, colocam jogadores para rodar. Aí daqui a pouco estoura um aqui, estoura outro ali, estoura um terceiro ali, você perde esses jogadores, você enfraquece o seu time, aí você começa a ter prejuízo dentro de campo. É uma derrotinha que faz uma falta lá na frente, uns pontinhos, é uma desclassificação aqui no Libertadores, é um jogo que você não consegue render porque você perdeu os jogadores pra caramba. Aí, não, a culpa é do turco. Ah, não, a culpa é do turco. Ah, não, a culpa é do turco. Cara, olha a situação. Você perde jogadores fundamentais, titulares ou não. Você tem aí Dodô, que, numa ausência do Arana aí, ele sustenta bem demais pela lateral esquerda. Aí você perde Keno, aí você perde agora o Zarate, que a gente não sabe por quanto tempo. Inclusive me sopraram aqui que pode ser algo em torno de uns 30 dias. Estou tentando confirmar a informação, porque de manhã me sopraram que ele era dúvida para hoje e agora me sopraram que pode ser um negócio para uns 30 dias aí, que estou tentando confirmar. E, por favor, vocês não postam nada falando que eu afirmei que eu não afirmei nada. Estou tentando confirmar a informação. Aí você perde Dodô, aí você perde Keno, aí você perde o Vargas, aí agora a possibilidade de perder o Zarate. Nós estamos falando de 4 jogadores, um só que é reserva total, que é o Dodô. Não, 4 de peso. Mas o Dodô... seriam titulares em 90% dos times do Brasil. O Dodô, quando ele assumiu a titularidade no período que o Arana estava fora o ano passado, brilhou. Partidaças do Dodô, excelente jogador, faz muita falta. O Atlético vai ficar novamente sem o Arana para os próximos jogos, quando ele for servir a seleção brasileira nos jogos contra a Coreia e contra o Japão. Então, assim, é um cara que faz muita falta. E aí você pega Keno, fundamental para a conquista do Atlético no Campeonato Brasileiro do ano passado. Vargas, a mesma coisa. E agora o Zarate se tornou assim, um ídolo da torcida atleticana. O torcedor atleticano abraçou esse jogador, um jogador que chegou, precisou de um tempinho para se adaptar, mas quando pegou, engrenou de uma capacidade absurda, cobre todos os setores do campo. O cara é uma formiguinha correndo para todos os lados, assim como o Nacho, né, que tem essa capacidade de correr, esse dinamismo para todos os lados. Mas então são jogadores fundamentais para o Atlético, que esse calendário faz isso, atrapalha, vai afunilando, as coisas vão apertando. E lembrando, a gente só está em maio, gente. A gente só está em maio. Então, atenção aí, atenção. É melhor sempre segurar o atleta, sentir um pouquinho, senta, descansa, vai fazer uma parte física, não vai para o jogo, que o jogo é pesado, Mineirão frio, o jogo da turma vai querer correr muito para conseguir a vitória. Então, no caso do Zarate, fica quietinho em casa, assiste pela TV, fica de boa. É jogo encardido, é jogo físico, portanto tem que ter cuidado mesmo. Agora, deixa eu parar para falar desse assunto, daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre o Atlético. Eu preciso falar de um grande sucesso dos produtos do Aquabit. O Aqua foi dividido em 2 fases, né? Foram 2 produtos nessa incrível jornada, a categoria Sócio Diamante, lançado no início do projeto, foi um sucesso absoluto de vendas, e no início de 2022, a cota Esmeralda, que também foi um absurdo de vendas. Mas por trás disso, existe muito trabalho. Eu preciso ressaltar aqui ótimos produtos do Aquabit, que é uma equipe de vendas, dos ótimos produtos, uma equipe de vendas fantástica. Vendedores espetaculares. Eu preciso destacar aqui a visão do responsável pelo marketing da Aquabit, ou do Aquabit, que é o Bernardo, que foi muito feliz na sua escolha, né? Aqui na nossa parceria com a Band, programa Os Donos da Bola, divulgação da cota Diamante, um sucesso aqui, da cota Esmeralda, um sucesso aqui. Parabéns mesmo a todos do timaço Aquabit. Ao Taça, ao Altivo, Nardi, Flávio, Antônio, Viana, Klinger, enfim, a todo o time Aquabit. Aquabit é um exemplo de gestão em parques aquáticos. Não é o primeiro e não será o último, mas seguramente o mais espetacular do estado de Minas Gerais, que vai fazer com que você nem pense mais em sair daqui para curtir tudo isso que nós estamos mostrando aqui. Vem muita novidade por aí. É o Aquabit no 994068018. Venha fazer parte deste timaço Aquabit. 994068018. Pessoal, a renovação do contrato do meia Daniel Júnior parece ter dado uma emperrada e tal. O jogador deve ser incorporado ao sub-20 até uma solução do caso. Volto aqui ao Thiago Fernandes
fiz contato aqui com uma pessoa ligada ao Daniel, fui ignorado solenemente. Até agora não logrei isso. Mas o pessoal dele é gente boa, cara. Eu já conversei com o pessoal dele por outras situações. É esse aqui? Vamos ver. É isso mesmo. É? Ele é empresário também de um jogador lá do Santos. E aí por isso que eu conversei com ele nessa situação. Santos que ontem viveu um drama. Jean Mota. Empresário também de Jean Mota. Ah, ele é empresário de Jamota? É empresário de Jean Mota. Trabalha também com o Jean Mota. Eu vou tentar aqui durante o programa tentar falar com ele. Você foi saber do Jamota exatamente por quê? Quem estava interessado? Ele estava indo na época para os Estados Unidos. Ele até foi já para os Estados Unidos. Ele estava vindo para cá. Não. Estava indo para os Estados Unidos. Estava apurando um negócio sobre a possível ida dele para os Estados Unidos. Cara, é uma promessa do Cruzeiro, né? É um grande jogador. Promete ser um grande jogador, né? A gente tem que ser muito cauteloso ao dizer que esses jovens atletas já são grandes jogadores, mas ele tem tudo para ser um ótimo atleta, um ótimo jogador, um ótimo ativo para o Cruzeiro. E eu entendo, recentemente o Cruzeiro perdeu o Vitor Roque para o Atlético Paranaense justamente por não conseguir manter esses atletas. E então, nesse momento, seria interessante a manutenção do Daniel, por não conseguir valorizar, na verdade, né? Falei manter, perdeu o Vitor Roque por não conseguir valorizá-lo, e ele acabou se transferindo para o Atlético Paranaense pelo valor da multa rescisória, que também é discutida na Justiça. No caso do Daniel Júnior, o Cruzeiro não pode cometer o mesmo equívoco. Tem que, desde já, pensar em renovar com esse atleta, desde já pensar em oferecer um contrato melhor para a sua manutenção, que eu acho que vai ser bem importante. Então, Thiago, mas eu acho também, eu acredito que o Cruzeiro também deva pensar também nos valores que vão estar sendo colocados na mesa, que o Cruzeiro também não pode dar, tem que manter sem dar um passo maior que as pernas. O Cruzeiro tem feito isso, os contratos do Cruzeiro, desde quando o Ronaldo chegou, foram novamente analisados. Eu tenho certeza absoluta que o Ronaldo, que a equipe do Ronaldo, eles querem a permanência do Daniel, que é um jogadoraço, eu acho ele muito bom de bola. Quando a gente vê a capacidade que ele tem em campo, a gente que está no futebol há muito tempo, tem alguns jogadores que a gente olha e já fala assim, esse é diferente. Ele é. E o Daniel é diferente. Então, a gente fica na torcida para que o empresário também, a equipe do jogador, também coloque a mão na consciência e entenda que o Cruzeiro hoje é uma grande vitrine. Não só pelo Ronaldo, mas por tudo que a equipe promete dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. O que a torcida está fazendo, tudo que está sendo construído, toda essa história bonita que o Cruzeiro tem feito até aqui. São poucas rodadas? São, mas o Cruzeiro está mostrando que é uma equipe que vai estar brigando lá o tempo todo na ponta da tabela. E essa exposição, isso vai valorizar bastante, muito mesmo, o Daniel, mais do que ele já é valorizado. Então, assim, empresário, se você está vendo a gente nesse momento, entenda, não tem um olho grandão, maior que a barriga, vai lá, fecha um contrato bacana, que o Daniel merece. Ele merece um bom contrato e que ele continue e volte a treinar e a jogar com a equipe principal. E não aconteça isso, que acaba até dando uma desmotivada no jogador, colocando ele na equipe sub-20. Ele tem que ter uma cabeça muito boa, já que ele já estava brilhando entre os profissionais. Então é o momento aí de dar uma abaixada na bola, sentar e pensar melhor no que pode ser o futuro do Daniel. Ô, Valu, como é que você vem acompanhando e o que você tem de informação e também de opinião sobre o caso Daniel Júnior e para onde isso deve caminhar? É até informação trazida pelo amigo competente Samuel Venâncio. Há uma distância hoje daquilo que o Cruzeiro ofereceu e daquilo que deseja o staff do jogador. Vamos lembrar que... É uma diferença muito grande? Há uma diferença significativa no momento. Então, assim, vamos recapitular um pouco aqui do caso do Vitor Roque. O que o Cruzeiro oferecia para o Roque já era um aumento imediato de R$50 mil para agora, para neste momento já seria para janeiro de 2023, já aconteceria um gatilho para 80 mil e para 2024 de 120 mil. Então, o staff do Ronaldo, o que ele deseja neste momento, o Cruzeiro não quer pagar luvas contratuais. Informação também trazida pelo Samuel Venâncio antecipadamente. E não deseja o famoso a cota do empresário, a parte para o empresário. É lamentável, porque o jogador, a gente conversava lá em off, eu e o Elton, por exemplo, na partida contra o Londrina, ele entra, ele muda o panorama da partida.
O gol não sai através de uma jogada dele. Ele entra contra o Remo, ele muda o panorama da partida. O primeiro tempo da partida contra o Náutico, que o Cruzeiro venceu no último domingo, para mim, ele foi, junto com o William Oliveira, talvez o principal atleta naquele primeiro tempo. Então, uma situação agora é a seguinte, tem contrato até o final de 2023, só que essa situação do Vitor Roque, acho que deu um gatilho muito grande para o staff do Ronaldo, então ele não quer nem minimamente, ele só poderia assinar um pré-contrato no meio do próximo ano, mas quer resolver essa questão de um jogador que todos aqui acho que concordam, tem um potencial de talento muito grande. Agora, vai precisar de dar uns passos para trás o seu staff e entender tudo que tem sido feito no Cruzeiro. Eu não acho que, igual como diz uma música, né? Nem por você, nem por ninguém, esse estágio de administrar o Cruzeiro será mudado, que o Cruzeiro vai fugir, não, vai fazer uma beirada um pouco a mais, eu acho tenho quase que convicção de que isso não será mudado. Lamentável, repito, um atleta que participou 17 partidas até aqui, 2 gols, 1 assistência, pode até eventualmente retornar para o elenco sub-20, porque ele tem idade para isso, mas é um atleta que já é muito útil, na minha opinião, para o elenco profissional, mas tem esse imbróglio pela frente para ser resolvido. Sabe o que acontece? O André está me dizendo aqui que tem muita gente enviando mensagem para o nosso WhatsApp perguntando por que isso foi mexido agora, se o contrato dele é até o final de 2023. É muito lógico tudo isso, essa movimentação do Cruzeiro com o empresário dele tem um sentido. A questão do Vitor Roque fez com que eles se voltassem para os jogadores que têm potencial e que a multa não era tão alta. E o Daniel tem potencial. Então, olhando para o futebol dele, o que ele pode render ali na frente, e vendo a possibilidade de uma multa não ser tão alta a ponto de algum time do Brasil chegar, pagar e levar, como fizeram com o Roque, aí o Cruzeiro, é o que eu tenho de informação. A não ser que vocês tenham alguma outra informação de por que isso está sendo mexido agora, se o contrato é até o final de 23. Isso, exatamente isso. E só um parênteses rapidinho, Elton. O Botafogo recentemente falou no nome do Daniel Júnior, né? Então, vamos lembrar que o Botafogo hoje tem o John Textor, então também pode ter sido uma situação que gerou esse gatilho. Exatamente o gatilho, né? Ter perdido o Vitor Roque da maneira que o Cruzeiro perdeu foi um baque para todo mundo, né? Pegou todo mundo de surpresa, um jogador que estava se destacando, que estava vindo num ótimo momento, sendo importantíssimo para a equipe do Cruzeiro, e aí o Cruzeiro perde ele naquele momento, então é o alerta, não podemos perder mais nenhum outro. E aí vai fazer uma triagem mesmo, vai pegar ali qual lateral tem possibilidade, qual zagueiro tem possibilidade, qual meia que tem possibilidade. Então isso aí vai abrindo o olho mesmo da equipe do Ronaldo para isso não acontecer nunca mais, porque foi uma situação muito chata, né, Thiago? Uma situação, inclusive, que a antiga gestão, na verdade a atual gestão, né, o atual presidente do Cruzeiro, ele chegou a ter que olhar alguns jogadores por causa dessa questão de contrato. E aí, alguns contratos que foram firmados de forma equivocada nos parâmetros da FIFA, porque hoje, por exemplo, um atleta de 16 anos que faz o seu primeiro contrato profissional, de acordo com a FIFA, ele pode assinar por 3 temporadas. Um atleta de 16 anos no Brasil, de acordo com a legislação brasileira, ele pode assinar por 5 temporadas. E aí, o Sérgio Santos Rodrigues e a equipe à época, eles tiveram que rever alguns contratos no Cruzeiro. Então, isso é feito e foi repassado à equipe do Ronaldo, que alguns atletas tinham contratos nos mesmos moldes e que poderiam ter que ser revistos. E com salários, digamos assim, defasados, né? Por exemplo, o próprio Vitor Roque acabou vazando o salário dele porque a multa era 2.000 vezes o salário. Era um salário baixo para um jogador que vinha sendo utilizado com frequência no time do Cruzeiro naqueles últimos 2 meses, assim, mais ou menos antes dele sair. Então, existe esse temor de fato dentro do Cruzeiro. É um temor que já vinha de antes e ele foi repassado para a atual gestão, para a equipe do Ronaldo, para que não haja nenhum problema, como aconteceu no caso do Vitor Roque, que foi para o Atlético Paranaense. Só para confirmar, você tem o valor da multa do Daniel? Não. Do Daniel não tem esse valor. Você tem sabe valor? alguma coisa, valor? Não. Não tem? Será que o salário com o Vitor Roque, eles eram mais ou menos... Deve ser pareado. Mais ou menos compatível. Deve ser então, compatível. Tá na mesma linha. Então seria uma multa na casa dos 20 e poucos milhões. Exato. Que o risco, Elton, está embutido no pacote. Então, quem olha o Daniel e fala, caramba, tem potencial, vou lá pagar 20 ou 20 e poucos. O risco está na operação. Pode ser que você venha, pague, leve e não vire. Né?
Vamos pegar um exemplo do próprio Cruzeiro, campeão da Copa São Paulo. Quem virou daquele grupo? Guilherme virou da Virou? Copa São Paulo. Pois é, A gente tá virou. falando de 2007? Guilherme virou. Michael. Jonathan Guilherme foi virou, pra... Maicon virou. Guilherme virou muito. Jonathan Guilherme foi pra o exterior. Guilherme, pô, campeão da Libertadores. O goleiro era o Rafael? do Brasil também. Campeão da Copa do Brasil. O Foi goleiro era o importantíssimo. Rafael, né? Que hoje tá no Atlético. Era o Rafael, virou. Pois é, mas nós estamos falando de um elenco, Elton, de, sei lá, cara, 20 e poucos jogadores. Nós estamos falando de 3 jogadores que viraram. Então o risco... Assim, tinha o Diego Renan também naquela equipe. Ele estava naquela equipe lateral. Virou. Não, eu tô falando assim, jogadores que circulam no mercado. O André tá lembrando Paulinho Dias, o Carazinho jogou lá no Guarani. O Carazinho jogou no Guarani. Jogou no Guarani. Não, mas... Não, eu fui tentando. O Carazinho pegar até aqui o lembrava. time. Porque aí o cara... Porque, por exemplo, o Vitor Roque, para chamar atenção a ponto de alguém chegar e pagar, porque, obviamente... Né? Falei isso no jogo aberto ali agora. Você tem departamento de análise de mercado, análise de desempenho, que eles se juntam para avaliar. Os caras não olham lá e falam assim, não, vai lá e paga e traz. Não, os caras têm informação que balizam, né, o Pix, né, para ser bem direto. Então, a mesma coisa no Daniel. Ninguém sabe o que vai acontecer ali na frente. Mas ele, mesmo não sendo titular absoluto, já demonstra qualidade para, de repente... sustentar o risco. Se você dobra o salário dele, que não é um salário alto para o futebol, para os padrões do futebol, o padrão do futebol é um salário bem mais alto do que isso, já é uma multa que vai dobrar automaticamente. E aí dobrando, saindo da casa dos 20 e poucos milhões ou 20 milhões, ela só para os 40. Para o futebol brasileiro, é praticamente impossível alguém chegar e pagar 20, 40 milhões por um jogador jovem desse jeito. Eu até me surpreendi quando o Atlético Paranaense fez isso para contratar o Vitor Roque. Mas já dobrando o salário, que não é um salário tão alto. É um salário que vai chegar ali agora, talvez, ali na casa dos 20 e poucos mil, 30 mil reais no máximo. Pro futebol não é um salário tão alto, e falo especificamente pro futebol, mas então isso seria uma forma de se proteger. Mas é claro, eu entendo, o empresário nesse momento ele vai querer defender o atleta, vai querer um salário muito maior, até porque ele também tem parte para receber do salário do atleta, ele recebe normalmente um percentual do salário do atleta. 5 a 10, né? De 5 a 10% do salário do atleta. Ele, além disso, ele quer uma comissão, o que o Valu diz que o Cruzeiro, nesse momento, não deseja pagar. O jogador vai querer luvas. É normal, o jogador, normalmente, rotineiramente, costumeiramente, o jogador pede luvas. Então, tudo isso vai ser pedido pelo staff do atleta. E é natural que o Cruzeiro, nesse momento, não queira pagar. Até porque o Cruzeiro, embora já esteja preocupado com a situação do atleta, ele ainda tem um tempo para negociar isso. É algo que vai demorar ali um ano e meio, até ele poder perder esse jogador por um pré-contrato ou alguma coisa do tipo. Então, para o Cruzeiro, nesse momento, é uma situação um pouco confortável, mas o atleta também vive uma situação bem confortável para tentar negociar nessa situação. Só para entrar nesse meio, a gente tem que preocupar também com a questão do forçar a saída. Às vezes, já está meio que dando uma forçada ali para gerar um incômodo, para atrapalhar. Ainda mais, eu sempre penso o seguinte, onde tem fumaça tem fogo. O Valu pegou e lembrou, o Botafogo já bateu na porta. O Botafogo já esteve aqui circulando perto aqui do quintal da casa do Cruzeiro. Opa, o Botafogo é uma equipe que hoje é muito diferente. O trabalho que está sendo feito lá, eles estão pensando no ano que vem, então eles estão de olho em jovens promessas mesmo, tá? E buscando essa turma no mercado. E tem dinheiro, né? E tem dinheiro. Então, sabendo desses valores, pode chegar ali na casa de 20 milhões, para o Tesla não é muita coisa. Para a gente aqui é coisa pra caramba, né? Para você que está em casa também, eu tenho certeza que é muita coisa. Mas para ele, não. E ele está a fim de fazer um Botafogo muito forte. Então, onde tem fumaça, tem fogo, sempre gera essas questões. Só para falar ainda daquela equipe de 2007, aquela equipe de 2007, muitos foram para o time titular, mas bem depois, um pouco depois. A gente está falando agora de jogadores que já estão bicando o time profissional e sendo titulares do Cruzeiro. Então, aí gera um alerta maior. E a realidade do futebol mudou muito. Hoje investe-se muito mais em jogadores jovens do que em jogadores de 25 para cima, né? Você pega jogadores, os caras querem jogar o Endrick aí. Barcelona de olho no Endrick, lá do Palmeiras. Jogador de 16 anos, cara. O Vitor Roque fez 17 agora em março passado. O Endrick nem fez 16, ele vai assinar o Ele contrato vai profissional fazer dele dia 16. 22 de Ainda vai julho, fazer. que é o dia seguinte ao que ele faz 16 anos. Ontem ele ajudou o Palmeiras a aplicar uma goleada para cima do Atlético no Sub-17.
por 5-0. O Endrick fez um dos gols, marcou um dos gols, ele tem 15 anos, gente. E ele 15. nem pode jogar no time profissional. Pela legislação brasileira, ele não pode nem jogar no time profissional. Hoje é tudo muito rápido, tudo é muito rápido. Precoce demais. Então, gente, tem que ficar de olho, Danielzinho, o Cruzeiro tem que ficar de olho abertaço para não perder esse jogador. Gente, daqui a pouco os meninos vão nascer falando. Duvida não. Antes nasci de olho fechado, agora nasce de olho aberto. Eu vi menino de colo correndo. Pois é. Mês das Mães da Implante Fácil, atenção. Somente a melhor clínica de implantes, é a melhor mesmo, a melhor clínica de implantes dentários pode trazer para você condições imperdíveis. Ó, amanhã e sábado, não deixa a oportunidade passar. Ligue agora, 3191-7500, está lá no cantinho lá, 3191-7500 e agende uma avaliação, porque o sorriso da sua mãe vale muito para nós e custa pouco na Implante Fácil. Nós vamos devolver a você e a sua mãe a qualidade de vida, o seu sorriso de volta, para nunca mais ter vergonha de sorrir. Vai ligar agora, vai mandar um WhatsApp para 3191-7500, é o mesmo número que você liga e envia o WhatsApp. Tá ali, ó, 3191-7500. Implante Fácil, a número 1 de Belo Horizonte no mês das mães da Implante Fácil. Quem ganha é você. Marque uma avaliação com o doutor João Paulo Petruccelli, porque lá é direto com o dono e mexer com o dono direto é muito mais fácil. Implante Fácil é fácil de pagar, fácil de chegar, fácil de fazer. E ó, a gente fica ali na área hospitalar, esperando por você, próximo à Santa Casa. Implante Fácil, transformando vidas, transformando sorrisos. E aí não tem erro, tem o QR Code lá no cantinho também para você apontar e voltar a sorrir. Vamos para o intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente volta então com o Thiago Valu, com o Thiago Fernandes, com Elton Novaes, você que está aí no youtube.com/TV Band Minas também, nosso muito obrigado pela audiência. 4 minutos é lá e cá, se sair daí seu time perde entre hoje e domingo, você decide, até já.
empresário Diogo Silva, empresário do Daniel Júnior. E já na volta dos donos da bola, aqui com o Thiago Valu, Thiago Fernandes, com Elton Novaes, acho importante nós buscarmos a informação exatamente onde ela deve ser buscada. Então, estou com o Diogo Silva aqui, vou colocar no Viva Voz aqui para a gente bater um papo. É mais fácil que a gente tentar colocar por vídeo e tal. O lugar que ele está por vídeo é mais difícil. Então, já em primeiro lugar, abraçando e agradecendo por ter atendido ao nosso chamado aqui, Diogo. Muito obrigado, boa tarde, bem-vindo aos donos da bola. Tudo bem, Diogo? Boa tarde, tudo bem? Prazer estar falando com você e com todos da audiência aí. Muito bem. Diogo, a gente entrou num assunto aqui agora sobre o Daniel Júnior, que é um jogador que, inclusive, o Thiago Valu, nosso convidado de hoje aqui no programa, destacou que o Botafogo já deu uma sondada, deu uma rondada para saber a quantas anda essa situação. Como é que está resolvido agora, nesse momento, a situação do Daniel Júnior com o Cruzeiro? Bom, assim, a situação com o Cruzeiro é uma situação... Ele tem uma relação muito boa com a diretoria, especificamente com o Pedro Martins, né, que hoje é o executivo do clube. Eu venho com ele tentando uma negociação normal, né, uma negociação tranquila, né? Só que hoje o jogador foi comunicado que ele tem que descer para o sub-20, né? Então, assim, é um jogador que é profissional, um jogador que vai cumprir as suas funções, é um jogador, reitero, que quer jogar no Cruzeiro, que quer renovar com o Cruzeiro. Só que eu acho que essa maneira de pressionar o jogador, já que ele tem um contrato que protege o clube até o final do ano que vem, não é uma maneira correta. Mas, assim, nós vamos tentar resolver da melhor maneira possível, né? Entendi. Como é que é a divisão? Qual o valor da multa do Daniel? E como é que é a divisão? Por exemplo, a multa estabelecida, o valor é tanto, o Cruzeiro tem tantos por cento. Como é que é essa divisão, ô Diogo? Então, Everton, assim, ó, são algumas situações que, como são situações contratuais, eu prefiro não revelar, assim, numa situação, deixa eu usar uma palavra correta, né? Não é uma situação que eu posso revelar porque existe uma confidencialidade, entendi. Porém, é uma multa razoável, né? E o Daniel trata-se de um grande jogador, de um menino com a cabeça muito boa, né, de uma família muito boa também, que só quer realmente o respaldo do clube e um reconhecimento pelo aquilo que ele está fazendo até agora. Simples, né? Ninguém quer gerar polêmica, ninguém quer gerar conflito, né? O Cruzeiro é uma grande instituição, né? Porém, eu posso te dizer que 50% dos direitos federativos é do Cruzeiro e 50% dos direitos é do Palmeiras. Sobre a multa, infelizmente, eu não posso abrir porque existe uma cláusula de confidencialidade. Então tá. Então entendo e a gente precisa respeitar. Se tem cláusula de confidencialidade, e tá certo você em respeitar também, porque tem outras pessoas envolvidas. Agora, então 50% do valor pertence ao Palmeiras. Bom, era uma informação que eu não tinha, e que 50% desse valor da multa, se alguém chegar e pagar o Cruzeiro hoje, 50% vai para o Palmeiras. Agora, diante de toda essa situação, o Daniel voltando para treinar com o Sub-20, há possibilidade de você, de repente, procurar o Cruzeiro, Diogo, e sugerir ao Cruzeiro que liberem para você negociar o jogador, ou ele cumpre o contrato até enquanto tiver que cumprir, que é o final do ano que vem? Então, no primeiro ponto, segunda-feira eu vou estar em BH para procurar a diretoria para realmente tentar chegar num acordo, né? Obviamente que eu vou respeitar sempre a condição do atleta e a condição do clube. Eu sou o representante do jogador, né? Então eu intermedio essas duas pontas. Obviamente que se não houver um acordo, obviamente que ele não é, na minha concepção, ele não é mais um jogador que tenha que jogar ou passar por algum processo do sub-20, haja visto que ele fez um pênalti decisivo com 20 mil pessoas no Independência, ele entrou muito bem contra o Londrina na Série B, ele é um jogador hoje que jogou titular contra o Náutico, fez uma partida muito boa, então ele tem números, né, e tem gols e assistência para um jogador performar no profissional. Então eu acho que não faz parte mais dessa situação de sub-20. Então ele vai treinar, só que eu vou chegar na segunda-feira em BH para poder resolver de uma maneira interna e achar uma solução, né? Que a nossa profissão
de verdade, ele é mal interpretado, mas nós apenas achamos soluções para os nossos clientes, né? Entendi. Agora, ô Diogo, diante de toda essa movimentação que nós falamos agora há pouco aqui, que pode ter pode ter sido iniciada com tudo que aconteceu, o imbróglio todo envolvendo o Vitor Roque, hoje tem algum clube interessado na contratação do Daniel Júnior? Olha, eu vou te responder de uma maneira que você interprete com a sua sagacidade e com a sua inteligência. Um jogador da qualidade do Daniel, um meia esquerda, né, que dá chapéu, que dá caneta, que dá assistência, que tem personalidade, eu acho que alguns clubes grandes do Brasil podem estar interessados nele. Entendi. Foi uma boa resposta e que indica para que tem clubes interessados. Então, existe hoje, Diogo, o risco, bom, a gente não sabe o valor da multa, mas você disse que não é um valor dos mais altos. Existe, então, uma possibilidade de um clube chegar e pagar a multa e levar o Daniel daqui. Existe essa possibilidade. Olha, a multa não é a multa do Vitor Roque e também não é uma multa maior que a do Vitor Roque. Então nós estamos no meio termo, né? Eu acho que um jogador desse perfil, os clubes do Brasil têm vários scouts profissionais qualificados que estão atentos ao mercado. Então, o Daniel está no mercado, né? Ou está numa vitrine que é muito boa. Só que nesse ponto todo, o interessante é o amor que o jogador tem ao clube, nesse momento, não está sendo recíproco ao jogador. Né? Ninguém aqui está pedindo salários exorbitantes, pedindo números estratosféricos. Zero. Nós estamos pedindo uma situação real para um jogador da qualidade dele para ele continuar a história dele. Entendi. É o que eu digo, quem tem patrono rico, é difícil negociar, né? O Cruzeiro hoje vive uma situação diferente. Né? Ele é um jogador, ele tem um dono fenômeno, ele tem pessoas profissionais e, de novo, ninguém está aqui, não é uma negociação de mercenária, tá? É uma situação bem tranquila, bem leve, porque fala-se muitas coisas, por isso que eu fiz questão de entrar ao vivo, até para esclarecer e deixar todo mundo ciente do que está acontecendo, né? Mas o que de fato está emperrando? É uma comissão sua? Eles alegam que o salário é muito alto para o nível do atleta, eles não querem correr o risco, o risco é inerente ao processo, não tem jeito. Mas o que pega? É a comissão do empresário? São luvas pedidas por vocês? Zero. Não existe comissão na renovação do Daniel. Isso é ponto. Não está se brigando nem se discutindo por comissão de empresário, porque nesse momento nós temos que avaliar a condição e a continuidade do jogador. Ponto. Então não existe. O Daniel é um jogador que eu tenho certeza que é jogador de seleção brasileira nos próximos anos, sem uma sombra de dúvida. Então não é uma condição de comissionamento, ponto. É uma condição de uma valorização para o atleta, né? E pelo nível que ele está atuando hoje, ponto. Ô Diogo, por que um jogador desse gabarito que tem 50% de direitos para o Palmeiras, por que esse jogador, por que o Palmeiras não segurou esse atleta? Como é que se deu a negociação para ele chegar ao Cruzeiro e estar no Cruzeiro até agora? A contusão foi um problema? Primeiro que contusão não existiu. O Daniel não tem nenhuma operação, o Daniel não tem nenhuma fratura, nunca teve nenhuma operação. Então essa questão de lesão não existe. Isso não existe. Você pode perguntar para o departamento médico do Cruzeiro e também do Palmeiras. Não existe uma lesão que ele ficou 8, 10 meses, 1 ano parado. Ponto. Ele teve lesões normais, né? Musculares e torções normais. Então não existe lesão. A condição do Palmeiras na base é uma seleção brasileira. Então o Daniel perdeu espaço na cabeça do treinador e eu, como agente dele, né? Procurei uma condição onde ele podia realmente ir estratégico. A ida dele para o Cruzeiro foi estratégica, porque tinha Flamengo e Santos, e no primeiro momento ele até achou que eu estava meio maluco. Falei, vai para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro tem camisa, é um time grande e graças a Deus a gente erra bastante, mas também a gente acerta nas escolhas e no caminho. E o caminho do Cruzeiro, para mim,
e na minha visão continua sendo um grande projeto para a carreira dele e para se consolidar esse grande jogador, entendeu? Ô Diogo, para fechar com você, você não acha que hoje o Cruzeiro estando nas mãos do Ronaldo e da equipe de profissionais pode de repente gerar uma certa dificuldade com vocês empresários, mas olhando ao lado do clube não é melhor porque a irresponsabilidade de presidentes anteriores levou o Cruzeiro a essa situação, ou seja, ser mais duro para negociar e não aceitar qualquer imposição, não pode ser um ponto positivo para o Ronaldo e seus comandados? Olha, pode ser um ponto positivo, mas eu acho que é um ponto positivo, mas ninguém está impondo nada. Então essa é a grande discussão. Não existe uma imposição. Olha, para ser direto, o Daniel quer R$1, senão ele não fica, ele não renova. Não existe isso. Existe uma negociação em curso, né, que o Cruzeiro desiste. O Cruzeiro tem uma filosofia hoje, nessa nova gerência, né, nesse novo comando, de padronizar alguns jogadores da base. Só que o Daniel, assim, não sei se você concorda comigo, essa é uma opinião minha. O Daniel não é um jogador mais da base, ele foi em janeiro. Sim. Como é que um jogador da base faz todo o campeonato mineiro, faz 2 gols, joga a final, começa a Série B, joga, tem minutagem? Então, quer dizer, esse processo, na minha concepção, foi um erro de análise, de entender que o momento do jogador não é um momento de base, é um momento de profissional. Porque ele tem minutos, ele é o 10º, ou ele é o 11º, ou ele é o 12º jogador. O Daniel foi muito bem contra o Londrina, mudou o jogo contra o Remo, deu assistência no primeiro jogo para essa classificação. Então, quer dizer, ele não pode ser tratado como uma renovação de jogador de sub-20. É só isso. Então não existe uma imposição. Eu acho que estabelecer limites, acho que realmente pagar em dia para não prometer e não pagar, eu acho que tudo isso realmente é muito importante. Só que não é um caso de imposição. É um caso de verdade que, olha, eu tenho isso, você quer? Não quer? Ele desce sub-20, é o que me parece, entendeu? Então, se é assim que eles negociam, não tem problema nenhum, né? Eu só vou pedir uma autorização, entender realmente o que eles querem com o Daniel Júnior, porque, de novo, trata-se, na minha concepção, de um grande jogador, de uma joia dos próximos anos, tanto para o Cruzeiro e para a seleção brasileira. Diogo Silva, empresário de Daniel Júnior, jogador do Cruzeiro, meu abraço, meu respeito e até uma próxima oportunidade. Obrigado, boa tarde, fique com Deus. Bom, eu imagino que foi um papo altamente esclarecedor, né? O cara numa redação agora, ele tem matéria para uns 3 dias, com essa entrevista de agora que você fez. Eu imagino como está muita redação aí, muitos tuiteiros, a turma está acelerada nesse momento. Nesse momento a gente sabe que o Palmeiras descobriu que o Palmeiras tem 50% do jogador. A gente descobriu que a multa rescisória dele é inferior à multa rescisória do Vitor Roque, ou seja, o que deixa o Cruzeiro ainda menos protegido em relação ao atleta. Então, é uma situação bem complicada. E a gente descobriu uma outra coisa, que dizia Eduardo Maluf, um dos maiores diretores, uma das maiores pessoas que eu conheci de todos os tempos envolvido em futebol. Ele falava uma frase que era assim: eu não confirmo nem nego. Então, quando a gente falou no primeiro momento, a gente que eu falo, o Everton, no primeiro momento, lembrou da situação do Botafogo, que o Valu jogou a bola para cima aqui, ele não negou. Ele não deixou nada, uma situação mais complicada. Então, ou seja, existiu sim o Botafogo batendo na porta do Danielzinho. Quando ele disse que tem, né, um jogador desse gabarito, tem clube grande interessado. Time grande interessado. E agora nenhuma ele falou assim, não, o Botafogo não procurou a gente. Falou. Ele deixou claro que sim, teve clubes procurando. E ainda ele citou... E tem um fator ainda dessa situação que ele disse, é que para mim fica claro. Ele vai chegar em BH na segunda-feira, vai se sentar com o Cruzeiro e se não conseguir o que eles imaginam que seja o justo para o Daniel nesse momento, ou seja, permanecer entre os profissionais e ter uma valorização salarial, ele vai tentar alguma coisa diferente para o jogador. Assim, isso para mim também tá super certo de acordo com a fala dele. Assim, a não ser que eu tenha tido uma interpretação muito errônea. Não, ele vai vir aqui na próxima semana. Ele já deixou claro por toda a sua explanação. O Daniel está num estágio diferente. A gente eu só discordo um pouco dessa fala dele, porque assim, a gente já viu neste ano mesmo jogadores ascenderem a equipe profissional, voltar ao caso do Paulo, enfim, mas ele está defendendo os interesses do atleta dele. Então, ponto, tudo bem. Agora, a situação
do Daniel ficar no sub-20 para o empresário dele, o Diogo, que acabou de conversar com você, não vai existir. Ou se acertarão, ou ele vai buscar uma outra via. O Daniel não vai ficar no Cruzeiro, por exemplo, até o final do ano, treinando no sub-20. Isso aí, para mim, eu tenho esse entendimento pela fala do empresário do Daniel. Eu também acho que não vai caminhar para isso, não. Agora, eu acho que o que pode caminhar é você apostar na PixBet. Ah, mas aí vai mesmo, porque a PixBet é a plataforma de apostas que entra em campo patrocinando mais de 30, quase 40 times entre os campeonatos estaduais, nacionais e até internacionais, com valorização da marca PixBet na camisa de grandes clubes e de grandes clubes sendo parceiros da PixBet. Tem ganhado destaque em camisas como América, Cruzeiro, Vasco, Guarani e vários outros, Flamengo também, enfim. Torcedor sabe a importância desse tipo de parceria e precisa valorizar a PixBet. Então você vai lá, pixbet.com, acessa, faz seu cadastro e divirta-se muito faturando. 4 minutos de intervalo, é mais um rapidinho e daqui a pouco a gente volta aqui nos Donos da Bola. Até já!
Alô, Jorge Nicola, beijo pra você, tá assistindo a gente, tá em São Paulo, Thiagueira. Gente boa demais. Grande amigo que eu fiz essa passagem curta pro São Paulo. Ô, Nicola, sabe por que você tá voando? Sua multa rescisória é alta, porque você hoje, só no YouTube, hoje você rasga a banca, irmão. Porque você dorme num colchão Oriental Magic, que aqui, ó, selo do Inmetro, Nicola. Tecnologia Ultra Forte X, porque aqui dorme quem é mais pesado e mais leve na mesma densidade. Só que eu quero que você abra para mim agora, daqui a pouco vai pintar aqui o meu querido Guto, o monstro. Eu tenho o básico, só de espuma, e eu tenho o colchão, porque eu faço parte do processo. Porque é o seguinte, eu tenho também com massageador. Você pode comprar qualquer um dos dois. Independentemente da compra, eu vou te mandar um edredom, que esse frio ninguém aguenta, virou castanha de caju total. E aqui, os homens sabem o que eu estou falando. E aqui, 2 travesseiros. Então, 2 travesseiros e o edredom vou mandar para você se você comprar. O convencional ou o colchão que tem um massageador. O massageador, você é louco. Você liga e vai ganhando a massagem, dorme e ele desliga sozinho, você programa. Então vai lá, compra agora no 0800 038, tá aqui, ó, 0800 038 2000 ou no WhatsApp 992160262. Você vai chegar e vai dizer, ó, eu quero pagar em suaves, eu quero um colchão, tanto faz, com massageador ou esse aqui, e eu quero o edredom, eu quero 2 travesseiros, porque o Everton prometeu lá na Band. Eu quero, senão não fecha o negócio. E aí você vai ver que vai ser fácil. 0800 038 2000, 992160262. Chame agora, porque a Oriental Médica, a nossa especialidade é cuidar, sabe de quem? Do seu sono. E ontem, o América, que dormiu no Oriental Médico, porque os hotéis de lá todos usam Oriental Médico, foi lá, rapaz, e fez um bom jogo. E empatou com o Tolima e quase ganha do Tolima. Não fosse a cochilada do Felipe Azevedo, vacilo total. Agora, o Wagner Mancini, menção honrosa para o homem, Thiago Valu. Porque ontem, você está tossindo, Valu, você já pode estar recuperado? Posso chamar? Então é o seguinte, o homem ontem fez uma leitura antes do jogo espetacular, armou um time que eu falei, caramba, Henrique Almeida e Aloysio no ataque e o time jogou muito bem. Melhor jogo do Henrique Almeida com a camisa do América, Aloysio bem, Maidana bem e quase traz uma vitória, Valu. O Aloysio é um jogador que vai ajudar muito a América ainda, né? Só que ele é aquele atleta muito forte, esses jogadores muito físicos, obviamente, precisam mais de estarem 100% da sua forma, né? O Henrique Almeida também. Agora, impressionante, o América ontem conseguiu fazer 2-0 na primeira etapa, mas faltou talvez ao América um pouco mais de controle do jogo. Eu senti que o América, mesmo com 2-0, a equipe do Tolima invadia ali a parte ofensiva, invadia a defesa do América, que se propôs a jogar de uma forma mais reativa, mas encontraram muitos espaços, assim. Eu acho que o América fez uma partida boa, uma partida aguerrida, mas se o América tivesse jogado no nível em que já atuou outras vezes nesta temporada, poderia ter saído de lá com a vitória e ainda permanecer vivo na Libertadores. Então, eu choro mais. Esse é um resultado que eu choro bastante aí pela não vitória do América. O América ele construiu o placar de 2-0, poderia ter uma postura melhor. É aquele negócio, às vezes a gente fala assim, ó, fez 1-0, fez 2-0, foi lá para trás. Gente, se você está jogando fora de casa, isso é Libertadores, fez 2-0, dá uma fechada na casinha, segura, faz... Continuou jogando do mesmo jeito. Não era para partir para cima, para fazer 3, para fazer 4, não. Põe a mão na consciência. E a respeito do Aloysio, a chateação é a lesão que ele sofreu, né? Acabou no final do jogo. É um jogador que precisa de uma condição física muito boa e a gente percebe no campo que ele ainda não está nessa melhor forma e acaba sentindo. Ele sentiu a coxa direita, o América ainda não passou como que está a situação dele, mas já é uma preocupação. O Conte também é outro jogador que saiu com essa preocupação. O Everton estava falando no início do jogo, a quantidade de jogadores do Atlético com lesões, o América tem o dobro de preocupações. E então, o elenco bem menos vasto. Né? Bem menos vasto, então está usando muita base e essa é a parte boa, né, que a gente está vendo personagens legais estarem surgindo. Olha, o Henrique Almeida aí, jogou demais ontem. Sabe por que ele jogou bem? Porque ele se recuperou com o plano da Amil, parceira da sua empresa, da sua saúde. É claro que a Amil, gente, só a Amil oferece o melhor cuidado para a saúde física e mental de seus colaboradores. E a partir de 2 vidas, você já pode contar, viu, América, com o plano que é referência de qualidade no Brasil inteiro há mais de 40 anos.
É uma referência mesmo. E agora, por apenas R$ 137,53 ao mês, você tem acesso aos melhores hospitais da região, laboratórios reconhecidos e uma ampla rede médica, porque quando o assunto é saúde, não dá para arriscar, não. Plano de saúde ruim não dá, tem que ser a 1000. Então, fale agora com o seu corretor ou ligue para 3004.000. 3004.000 e venha para a 1000, a melhor parceira da sua empresa e da sua saúde. Está aqui o telefone, 3004.000. Fale com a 1000 e venha para o melhor plano de saúde do Brasil. 50 ou mais, parece que 51 e alguma coisa, 51 mil e alguma coisa de ingressos vendidos. Mineirão seguramente deve ter um recorde de público no domingo, 11 da manhã, na gélida Belo Horizonte. Thiago Fernandes, casa cheia, plano de sócios subindo, números expressivos do trabalho do Pessolano, time que mais rouba a bola no último terço do campo, liderando a competição, mas assim, bem, futebol consistente, torcida apoiando, salário em dia, estádio lotado, plano de sócio só subindo. Só boas notícias depois de 2 anos e meio. Isso prova que não era necessário nada demais, né? Nada além do que tem feito a equipe do Ronaldo nesse momento, que é passar segurança para os atletas, passar segurança para os profissionais do futebol, para que o Cruzeiro conseguisse fazer um bom trabalho. E agora está aí o Cruzeiro, liderando a Série B do Campeonato Brasileiro, cavalgando ali a passos largos para mim, para voltar à Série A, de onde nunca deveria ter saído, e vai voltar muito bem para a Série A do Campeonato Brasileiro para mim nesse ano, porque o Ronaldo faz um bom trabalho. 2 anos perdidos e jogados no lixo com a gestão anterior do Cruzeiro. Ô Ronaldo, pamonha, pão de queijo com linguiça e mussarela que eu ganhei do Josias Pereira. Josias do céu, me ajuda. Hoje eu comi quase uma cabaça daquela. Churrasco, arroz de carreteiro, milho cozido, tudo que você quiser pra você ir lá em casa. Eu tô ligado que você tá indo do meu vizinho lá. Atravessa a rua e vai lá em casa ver o Joaquim, que é minha lhama, porra. Não dá moral pra mim, acorda, mineiro. Já adquiriu o seu Minas Cap? Porque se eu ganhar no Minas Cap, o Ronaldo vai lá em casa. Essa semana você concorre a 44 prêmios que podem melhorar ou mudar sua vida. 40 prêmios de R$2.000. Um caminhão de prêmios, 1 ano de supermercado, 1 ano de salário e mais um apartamento, um Kwid. Olha isso, gente. Agarra essa oportunidade aí, adquira já seu Minas Cap pelo site e pelo aplicativo, no comércio ou nas mãos dos revendedores. Eu gosto de comprar nas mãos dos revendedores, porque você ajuda os revendedores. Mas aí, quando você compra Minas Cap, de qualquer forma, você ajuda a pai e seu coração bate muito mais forte. Então tem um site que está aqui embaixo. Tem aqui o aplicativo, que é o Minas Cap, tem aquele QR Code lá no cantinho, tem os revendedores pelas ruas, então não perde tempo não. Vai lá, aquece o coração de quem precisa e venha com a gente. Alô, Ana Maria Braga, maravilhosa, você é uma das melhores apresentadoras desse país. Obrigado, Valu, mais uma vez. Valeu, vou lá no patrão agora para te contratar, que você é bom e é bom caráter. Elton Novaes, você mora no meu coração e você sabe, faz mais ou menos uns 20 anos só. Thiago Fernandes, você é meu ídolo. Valeu, irmão, você que é meu ídolo. Você tem que ser, o pessoal lá das outras empresas tem que dobrar seu salário. Você tá a cara do Thiago Heleno. Se entrar em campo, eles vão achar que é ele. Vamos embora, meu povo! Até amanhã, um abraço!